Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre maturidade. Maturidade, aliás, é um termo ruim, porque ele, na verdade, significa duas coisas, né? A própria expressão subentende que maturidade é uma idade madura, ou seja, o estado em que a pessoa fica com a passagem dos anos, ou, se quiserem, do meio da vida para o fim. Então, o indivíduo mais maduro seria aquele mais idoso, mais velho, né? Essa é uma expressão que também é usada para definir maturidade emocional, quer dizer, um indivíduo mais equilibrado, mais sereno, mais razoável. E a verdade verdadeira é que não existe nenhuma grande correlação entre a maturidade emocional e a maturidade no sentido do envelhecimento. Então, temos que separar as duas coisas, porque maturidade emocional não acompanha a maturidade física de jeito nenhum. Existem pessoas mais idosas e imaturas, existem pessoas jovens maduras. Então, maturidade tem que ser tratada separadamente. E a maturidade no sentido da velhice pouco interessa aqui, porque esse é um trabalho que não tem a ver obrigatoriamente com psicologia. A maturidade emocional, que também hoje às vezes é chamada de inteligência emocional, a partir de um livro de um autor que se chama Daniel Goleman, é um termo que vale ser refletido com cuidado, porque inteligência emocional foi criado, pelo menos como criação, com o intuito de gerar uma competência maior no sentido das relações profissionais e do trabalho, condição essa que faria com que a maturidade tivesse a serviço da boa competência profissional. E a maturidade emocional tem que ser mais do que só estratégia para o indivíduo avançar profissionalmente, tem que ter relação direta com uma melhor qualidade de vida, um pouco mais de felicidade, um pouco mais de alegria e bem-estar ao longo da vida. E aí a maturidade emocional, se a gente quiser definir numa frase só, ela tem como principal característica a boa tolerância à frustração e contrariedades, ou seja, a maturidade emocional se define por uma boa tolerância à frustração e contrariedade e, portanto, com uma capacidade, por exemplo, de se colocar no lugar da outra pessoa, imaginar a dor que ela está sentindo e sem fugir dessa dor, porque a criança com 6, 7 anos desenvolve essa capacidade de se pôr no lugar do outro. Mas se ele não lidar bem com frustração e principalmente com sofrimento, então ele vai interromper esse processo de se pôr no lugar do outro quando ele imagina que o outro possa estar em sofrimento, porque vai ele também sentir e experimentar igual sofrimento. Portanto, a capacidade de estar junto com o outro, de pensar no outro, de sentir o outro, aquilo que a gente chama de empatia, se interrompe naquelas pessoas com pouca tolerância à frustração, que se tornam permanentemente imaturas e um pouco mais egocentradas e egoístas, ou seja, voltadas mais para ver o mundo só pelo seu ângulo, sem respeitar o ponto de vista das outras pessoas. Evidentemente também que as pessoas mais tolerantes à frustração podem experimentar melhor o jogo da vida, podem arriscar mais, são mais corajosas no sentido de errar sem tanto medo, porque, afinal de contas, o erro vai implicar um sofrimento, às vezes uma vergonha pública, às vezes um prejuízo material, às vezes uma dor pessoal da gente, mas tudo isso é suportável. Quem suporta bem as dores é mais ousado e mais corajoso para enfrentar novos desafios da vida, não se acovarda diante de obstáculos. Também quem é bom para lidar com contrariedade e frustrações, ele lida melhor com as incertezas da nossa condição, lida melhor com as dúvidas que nos cercam, com as dúvidas que a gente mesmo gera a partir de pensamentos novos que fazem com que ideias antigas caduquem e a gente fique num limbo perdido em que a gente tem que aprender a tolerar essa dúvida para não se precipitar em novas convicções antes da hora. Essa capacidade de lidar com a dúvida e também a coragem para fazer autocrítica e o indivíduo botar o dedo para dentro e ver, doa o quanto doer, o que ela está fazendo de errado, aonde ela está falhando, quais são os problemas que ela possa realmente ter e aonde estão os defeitos dela, que tudo isso é doloroso, é sofrido, mas é frustrante, é doloroso, mas quem tolera fazer isso, progride porque convive com dúvidas e convive com autocrítica. Então, a dúvida e mais a autocrítica ajuda a gente a crescer. E quem está em permanente processo de crescimento, quem está em avanço permanente, pode ser otimista, né? Porque o futuro pode reservar coisas mais interessantes do que aquilo que a pessoa viveu até agora. Quando o indivíduo está com muito medo e ele então não ousa
inovar, não faz autocrítica, não arrisca muita coisa, ele evidentemente tende a ficar encalhado, tende a ficar estagnado. E na medida em que vai ficando estagnado, ele não pode imaginar que o futuro venha a ser muito diferente do presente, porque o futuro de uma pessoa estagnada só pode ser a continuação e a repetição daquilo que viveu até agora. E essas pessoas naturalmente tendem a um certo pessimismo e estão certas de serem pessimistas, porque o indivíduo encalhado que for otimista, ele está em plena contradição. O otimismo só é direito de quem está em evolução, que pode ou não vir a ter coisas boas, então cabe, vamos dizer assim, aquilo que eu de brincadeira gosto de chamar de discreto otimismo, ou seja, uma esperança otimista, mas sabendo que sempre há diversidades e coisas ruins também podem nos acontecer. Evidentemente que aquelas pessoas que envelhecem, tendo também amadurecido emocionalmente, vão colecionando cada vez mais conhecimento, informação, cada vez mais sabedoria, inclusive, não é? Porque vão conhecendo melhor a si mesmo, a vida, o mundo que nos cerca e vão se tornando, portanto, pessoas cada vez mais interessantes. Esses são os velhos fascinantes, pessoas que todo mundo quer conviver, pessoas que todo mundo quer estar perto, que tem a alegria ainda de viver e animação e continuam, inclusive, porosos e em atividade, vamos dizer assim, intelectual, independentemente de estarem trabalhando ou não, pessoas que são agradáveis e que todo mundo gosta de conviver. Evidentemente que aqueles que envelhecem com imaturidade emocional são pessoas difíceis, porque viram velhos chatos, ranzinzas, implicantes, reclamando de tudo, né? Inconformados com a idade, com a velhice, com as dores que são inevitáveis também depois de uma certa idade, pessoas às vezes acovardadas diante da vida, diante da morte, diante de todas as circunstâncias que podem obrigatoriamente cercar esta fase da vida. São criaturas muito desagradáveis e que os mais jovens convivem só quando obrigados, ou seja, naqueles contextos familiares tradicionais em que existe a obrigação de visitar o pai idoso ou o avô chato, etc. E essas personagens vão ficando velhos, muito pouco estimulados e muito pouco estimulantes. Então, são pessoas que envelhecem de uma maneira muito mais triste, muito mais depressiva e sem nenhuma capacidade de usufruir esses anos que os últimos da maturidade, no sentido da idade, que poderiam ser muito agradáveis, porque o indivíduo já sabe o que foi feito da sua vida, já sabe o que deu certo, o que deu errado, já conseguiu ou não uma X condição profissional, material e estabilidade, e, portanto, é um grau e um momento de uma certa liberdade, de uma certa disponibilidade para refletir, para pensar, para para a criação de novos interesses, que pode fazer com que aqueles que sejam velhos, alegres e otimistas tenham uma fase final da vida muito divertida. E para os outros que não amadureceram, evidentemente, as notícias não são nada estimulantes e nada auspiciosas. É assim a vida. Quem não trabalhar para crescer vai pagar um pedágio lá no final da vida. Muito bem, essa é mais uma participação nossa aqui no canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se quase toda semana. Temos coisa nova por aqui. Até a próxima.